Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da academia, na pessoa do Brigadeiro Walter, foi meu comandante, né, por duas unidades diferentes, né, por duas vezes. E então agradecer por estar aqui e agradecer também por começar, né, essa jornada, esse simpósio, falando de uma missão que, como o Brigadeiro falou, né, marcou muito, me dá muito orgulho, marcou não só minha carreira, mas também a minha vida. Bom, então eu sou a capitão médica Aline, eu sou médica do primeiro esquadrão, do primeiro grupo de transporte da Força Aérea Brasileira, mas em janeiro de 2020, eu servia no Instituto de Medicina Aeroespacial, uma unidade muito querida, em particular, por onde servi 10 anos, e onde me possibilitou participar, então, da Operação Regresso. Então, o objetivo da minha apresentação aqui é compartilhar, né, fazer com que os senhores conheçam a missão de repatriamento na Covid-19, que trouxe, então, os brasileiros, seus familiares, de Wuhan para o Brasil. A gente vai passar por esse breve roteiro, falar, contextualizar aqui a pandemia do Covid-19, a época da missão, tá? Falar um pouquinho do IMAI, da Operação Regresso em si, como foi a missão, e as lições aprendidas com a operação. Então, falar um pouquinho, né, como estava, como era, como foi o início, né, da Covid-19 à época da nossa missão. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas e não apenas pelo consumo de carne contaminada. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus, organismos que pertencem a uma grande família viral e que podem causar infecções que vão desde um simples resfriado até doenças mais sérias, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. Até agora, o vírus já provocou a morte de uma pessoa e afetou outras 40, que registraram sintomas semelhantes aos de uma pneumonia. Os casos foram na cidade de Wuhan, região central da China. As autoridades acreditavam que o contágio fosse feito apenas pela ingestão da carne de animais infectados, mas a Organização Mundial da Saúde lançou o alerta. A chefe do Departamento de Doenças Emergentes e Zoonoses disse que ainda não há informações clínicas suficientes, mas que existe a possibilidade de que o vírus seja transmitido entre pessoas. Essa semana, uma mulher chinesa foi colocada em quarentena na Tailândia, depois de apresentar sintomas e os médicos confirmarem a presença do vírus misterioso no corpo dela. Esse foi o primeiro caso diagnosticado fora da China. Com a chegada do Ano Novo Chinês, feriado que tem início já na próxima semana, milhares de pessoas devem viajar para outros países aqui na Ásia, o que aumenta a preocupação das autoridades. As Nações Unidas estão orientando hospitais ao redor do mundo sobre como agir caso o vírus se espalhe. Ainda não existe tratamento para o novo agente infeccioso. É preciso estar preparado para tudo, até mesmo uma epidemia, alertam os cientistas. Então, a gente vê, esse jornal passou em janeiro, né, de 2020, não se tinha muitas informações, né, a gente não conhecia o vírus, ainda poucos casos relatados no mundo, mas então a gente já via começar, né, essas notícias falando desse vírus, dessa doença que acometia aí a questão das vias respiratórias, mas sem ainda muita informação. A gente vê até uma notícia aqui que falava lá da Sociedade Brasileira de Medicina da Família, que perguntava, né, será que a possibilidade do vírus chegar ao Brasil, né? Afinal, o que é essa doença, né? Então, a gente não tinha muitas informações ainda naquela época.
Então, em 31 de dezembro, foram relatados os primeiros casos de pneumonia lá em Wuhan, né? O epicentro aí da epidemia. Foi descoberta, então, uma nova cepa de coronavírus que não tinha sido identificado ainda, né, em seres humanos. E em 7 de janeiro, então, as autoridades chinesas confirmam que havia, então, identificado um novo tipo de coronavírus que causava doença respiratória. Esse vírus, bem no início, ele foi chamado de 2019 nCoV e depois, em 11 de fevereiro, recebeu a denominação que a gente conhece hoje como SARS-CoV-2. Então, em 23 de janeiro, a cidade de Wuhan, então, que era o epicentro, né? Ela entrou em lockdown, foi completamente fechada, espaço aéreo fechado, todo o transporte, tanto interno, externo, né? Foi fechado e a cidade, então, ficou bloqueada. E 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde, então, declarou o Covid como emergência de saúde pública de importância internacional. E aí começaram, então, os países a se mobilizar para evacuar, né, tirar os seus cidadãos lá de Wuhan. E aí a gente viu vários países aí se mobilizando e começaram, então, as missões de repatriamento. Nessa época, a gente já tinha a missão da França, a Austrália já estava retirando, o Japão, Bélgica, Filipinas, Canadá, é, Indonésia, também a Inglaterra, Singapura, começaram então essas missões de repatriação. E aí, percebendo a gravidade daquela situação, alguns brasileiros então começaram a se manifestar na internet, gravaram vídeos pedindo aí socorro, né, ao governo brasileiro para que também fossem retirados de lá. E imediatamente então o governo começou a se mobilizar para traçar aí um plano de como fazer essa evacuação desses brasileiros de lá. Tá? E aí a promessa, então, que ia trazer todo mundo, todos os que se inscreveram, inicialmente, então, no site do Ministério das Relações Exteriores, os brasileiros que tinham interesse de voltar para o Brasil se inscreviam lá pelo site e o Ministério, os diplomatas, então, faziam aí o contato com esses brasileiros. Tá? E aí, falando então do IMAI, o Instituto de Medicina Aeroespacial, essa unidade da FAB, nesse contexto da Operação Regresso. O IMAI, ela é uma organização que fica lá no Campo dos Afonsos, dentro do campus da Unifa, lá em Sulacap, para quem não conhece, tá? Essa unidade aqui. E ela tem como missão desenvolver o estudo, ensino, pesquisa, aperfeiçoamento, treinamento e instrução da medicina aeroespacial e da saúde operacional. Então, é uma unidade que a gente lida com toda a parte da medicina de aviação, a gente faz treinamento fisiológico, assessoria, treinamento, missão, tudo relacionado à medicina aeroespacial, mas também fazemos a parte da saúde operacional. Então, os cursos operacionais, APH tático, cursos de evacuação aeromédica, e, inclusive, é missão do Instituto coordenar e executar as atividades de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, de saúde operacional e em campanha no âmbito do Comaer. Então, uma unidade relativamente pequena, nosso efetivo era pequeno, mas a gente tinha toda essa responsabilidade. Então, entre outras coisas, como eu falei, lá no IMAI, a gente é responsável por fazer o curso de evacuação aeromédica. Então, todo o pessoal de saúde faz o curso com a gente lá. A gente tem algumas aeronaves, a gente faz voo real, ensina a parte de transporte, então, de pacientes. E também os cursos de capacitação em defesa química, biológica e radiológica nuclear. Lá nós temos cursos não só para o pessoal da saúde, mas também para outros quadros, né, que não seja saúde. Tá?
Então, o nosso curso, a gente abrange toda a parte de transporte, descontaminação, parte de EPI. Então, nós temos lá, a princípio, hoje, 3 cursos nessa área de DQBRN. Então, sabendo que é a nossa missão, né, essa parte do DQBRN, lá dia 27 de janeiro, o Instituto já começou a se mobilizar, já prevendo, vendo as notícias, prevendo que poderia ocorrer um acionamento do Instituto. Então, a gente já começou ali as nossas reuniões técnicas, fizemos treinamentos de refreshing, né, para a gente reciclagem, os conhecimentos, né? E em 29 de janeiro a gente já fez, então, uma reunião técnica direcionada para essa possível acionamento do Covid. Tá? E também a gente, junto com os infectologistas da FAB, a gente já foi traçando qual seria a estratégia ali de atendimento, de triagem, de como a gente traria esses brasileiros lá de Wuhan. Tá? Então, no dia 2 de fevereiro, lembro bem que foi um domingo, eram umas 7 horas da noite, estava até na igreja, ligaram, acionaram o efetivo todo para a gente ir lá começar a preparar o material, já preparar as nossas ali, a rotina, nossos procedimentos, já pensando num acionamento, né? Se falava assim, ó, vamos fazer, ainda não tem as definições ainda, a gente não sabe quando, como, mas vão se preparando. E aí nós fomos para lá, viramos a noite lá, então, já pensando aí entre repatriar entre 60 e 40 passageiros, que é o que eles falavam, né, a informação que chegava, já pensando ali como seria de material, como seria a nossa rotina. Tá? Então, deu-se início à Operação Regresso, efetivamente, no dia 4 de fevereiro, então, nós fomos acionados, ligaram para a gente, falaram, vocês vão viajar amanhã, vai partir, então, a Operação Regresso, que tem o objetivo, então, de repatriar esses brasileiros e seus familiares lá de Wuhan. A operação, né, se desenvolveu nessas 3 fases. Primeiro, ali, o nosso planejamento, o preparo, o deslocamento em si, né, a ida e a volta, e depois a quarentena. Como é que aconteceu o planejamento e preparo? A gente precisava de algumas informações para a gente definir ações, né, com relação à rota, à aeronave que ia ser utilizada, a configuração, como que a gente ia configurar essa aeronave, quais seriam as equipes, né, o pessoal que a gente ia precisar, EPI, e quais seriam os equipamentos que a gente levaria. Então, com relação à rota, isso lá na fase de preparo ainda, a gente lá no Instituto reunido, decidindo quais seriam os nossos procedimentos. A informação que chegou para a gente, então, que nós sairíamos aqui do Rio, iríamos para Brasília, de Brasília faríamos uma perna, então, para Fortaleza, Las Palmas, Varsóvia, Urumqi, na China, e Wuhan. Lá em Wuhan, nós faríamos uma triagem desses passageiros, depois retornaríamos com as mesmas escalas, as mesmas pernas, e depois ficaríamos em quarentena em Anápolis. Mas isso sem saber ainda a hora, tempo, quantos dias, a gente não tinha essa informação. Tá bom? Vai ser esse período, esse trajeto, e vocês vão amanhã. Então, foi realmente a rota que a gente cumpriu. Nós fizemos essas pernas por conta da aeronave, que não tem uma autonomia tão grande, né, que não permitiu que fizesse um voo mais rápido e mais curto. Então, nós saímos daqui, né, no dia 5 de fevereiro e retornamos aqui ao dia 9 de fevereiro. Com relação à aeronave, nos foi disponibilizadas 2 aeronaves de VC2 no Embraer 190, de matrícula o FAB 2590 e o FAB 2591, que são aeronaves da frota presidencial. Deram essas 2 aeronaves. A gente inicialmente não conhecia por dentro, a gente não conhecia a aeronave, mas aplicando ali os fundamentos, né, os princípios do EQBRN, a gente já tinha ideia que a gente ia dividir, então, a aeronave em zonas frias
morna e quente, né? A zona quente é a zona de maior contaminação, então ficariam aqui os passageiros. A zona morna, que seria para a gente ali fazer a troca, né, do EPI, a área de descanso, e a zona fria, que não teria contato ali com os passageiros, que seria o local da tripulação. Com relação às equipes de saúde, o que a gente dimensionou também de acordo com os fundamentos QBRN que a gente utiliza, e pensando em 2 aeronaves, então seriam 2 equipes, uma em cada aeronave, e cada equipe teria 3 médicos, 2 enfermeiros e 1 elemento controle. O elemento controle, ele é fundamental porque é quem vai cuidar de todo o EPI, a troca do EPI, orientar, né? Cuida ali da biossegurança, então ele é fundamental. E a tripulação é do próprio esquadrão, do grupamento de transporte especial, que é lá de Brasília. Então, essa foi a equipe do IMAI, que fomos, né, os 6 médicos, os 4 enfermeiros, 2 elementos controles. Aqui foi uma foto tirada lá antes da gente embarcar. Com relação ao EPI, o que a gente pensou? Nós, a equipe de saúde, nós estávamos com o 10º uniforme, que é esse camuflado, com as mangas, né, arriadas, e por cima a gente estava usando o EPI nível D, o macacão impermeável com capuz, 3 pares de luva, N95 e óculos de segurança. E a tripulação com o 8º uniforme, que é o macacão de voo, e mais as máscaras N95. E equipamento EVAN, a gente levou o que a gente já tem no nosso instituto, que é todo o procedimento de EVAN, que a gente leva todo o material, né? Monitor, respirador, tudo para um caso de, se houvesse alguma evolução, né? Algum paciente viesse apresentar algum quadro clínico, alguma intercorrência durante o voo, tá? Isso aqui é mesmo a gente lá em Brasília já preparando ali a massa. Então, iniciou-se a missão. Nós estávamos prontos aqui no Cangaleão, às 5 da manhã, toda a nossa equipe, com o nosso material embalado, tudo já preparado, né, a cubagem, tudo pronto. Nós decolamos daqui às 7 horas da manhã, em direção a Brasília. Pousamos em Brasília, então, às 8h45. Chegando lá, nós fomos arrumar efetivamente o nosso material. A gente teria que separar em 2 aeronaves, né? E começamos a configurar a aeronave. Mas lá também teve, os senhores acompanharam, teve uma cerimônia transmitida, né, pela imprensa, a gente tinha um horário certinho ali para decolar. Então, a gente só conseguiu começar essa configuração da aeronave. Então, distribuiu-se as equipes, teve lá a cerimônia e a gente embarcou e decolou de Brasília, então, 12h20. Ainda lá em Brasília, quando a gente chegou lá, é que a gente também ficou sabendo que, além da nossa equipe, estariam presentes dentro da aeronave ainda a imprensa. A gente tinha em cada aeronave um militar do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica e um cinegrafista da Empresa Brasileira de Comunicação. E ainda embarcariam os representantes do Ministério da Saúde, que foi um médico, a médica, a doutora Rô, né, para que todo mundo ficou conhecido, né? A doutora Rô e o enfermeiro Marcos Quito, que eram do Ministério da Saúde. Então, foi um em cada aeronave também. Então, durante a nossa ida, depois que nós decolamos de Brasília, durante o trajeto, a gente foi fazer a orientação do uso do EPI pelos tripulantes, né? Dar as orientações de como seria ali o voo para as nossas tripulações. A gente teve acesso, durante a ida, ao formulário que os brasileiros, passageiros, né, que estavam na China, preencheram no site lá do Ministério das Relações Exteriores. Nesse formulário
tinha as informações de histórico médico, idade, sexo, estava tudo nesse formulário. Mas nós só tivemos acesso já no deslocamento de ida. Então, ali a gente foi conhecendo os passageiros que nós traríamos. Tá? E aí, nós fizemos todas aquelas pernas, como eu falei, Las Palmas, pousamos na Polônia, pousamos em Urumqi e chegamos, então, em Wuhan às 3 horas da tarde aqui, né? Às 18 horas Zulu. Você vê que foi um voo longo, né? A nossa aeronave, nós já estávamos dentro dela, né, conhecendo, vamos aplicar, então, aqui os conceitos da EQBRN, vamos isolar, fazer a divisão da aeronave. Então, a gente fez, colocamos uma cortina para a gente separar a zona quente, que ficava atrás dessa cortina, e de frente para cá, aqui era a zona morna. Tá? A gente improvisou aqui essas divisões, porque aqui na zona morna, né, essa entrada e a saída da zona quente também, por ter uma certa restrição de assentos, na zona morna também funcionou como uma zona de descanso. Tá? Então, a gente, para isolar essas poltronas aqui, a gente improvisou essa divisão aqui com os sacos plásticos. Tá? Na zona fria, aonde a gente fazia, né, ali entre a zona morna e depois a zona fria, a gente também preparou um cantinho ali para a gente fazer a troca do EPI. Então, a gente utilizou os armários, colocou todos os nossos EPIs sobressalentes, fizemos aqui tinha álcool gel na aeronave inteira, que a gente pregou assim, né? Também separamos a questão do lixo, era tudo separado, todas as zonas, e fizemos uma parte aí, então, separada para zona fria. Então, aqui para os senhores terem uma ideia, aqui a visão de trás, né, da cortina, lá para frente a zona morna, aqui a zona quente, então, aonde iam os passageiros. E também o comissário, né? Essa aeronave, por questão de segurança de voo, um comissário de voo fica o tempo todo no voo lá atrás, na zona quente. Então, além da nossa equipe, né, a gente tinha um comissário de voo que também adentrava a zona quente. Aqui só adiantando, aqui é uma maca que a gente fez, a gente deitou os assentos, né? A gente improvisou um leito ali, onde ficavam os equipamentos de EVAN que a gente viu, para que, se houvesse uma intercorrência durante o voo, a gente pudesse fazer um atendimento aqui. Tá? Então, quando pousamos em Wuhan, e foi interessante porque todo o nosso trajeto, todas essas escalas que a gente fez, a própria ida ao Wuhan para repatriar os passageiros, tudo foi acertado via Ministério das Relações Exteriores com as autoridades chinesas. Né? O espaço aéreo estava fechado, não só podia pousar e decolar lá com autorização. Tal. E o interessante é que quando a gente chegou lá, que a gente abriu a porta do avião, já veio uma chinesa, uma funcionária lá do aeroporto, e falou, não desce ninguém, os passageiros já estão prontos, já estão para embarcar. E a gente, não foi isso, né? O combinado, a gente precisa triar, porque a ideia não é trazer ninguém com doença manifesta, com sintomas dentro da aeronave, certo? Então, estava combinado que a gente ia triar, e ela, não vai, não desce ninguém, e a gente vai descer, e ficou, ali rolou um embate, mas que foi resolvido, graças a Deus, mas que ela falou, vocês têm menos de 1 minuto por passageiro para fazer a triagem. E vai ser no pátio, logo ali na pista. Então, e estava um frio. Mas o que a gente conseguiu? Aqui em cima, aqui a saída do elevador, eles estavam aqui no primeiro andar, ali na zona de embarque. Então, eles desciam aqui pelo elevador, já saía por aqui, aqui já era o pátio da aeronave. Então, a gente fez uma triagem ali em série. Para ser rápido, vamos combinar. Então, um fazia a ausculta pulmonar, um colhia, media a temperatura, o outro fazia anamnese, algumas anamnese já dirigida, né, rápida. O outro olhava a orofaringe, olhava ali vias nasais. Então, foi aquela em série
para a gente poder agilizar e fazer realmente uma triagem de todos os passageiros. Mas nenhum deles apresentou nenhum sintoma e todos, então, embarcaram. No embarque, o que a gente fez? A gente montou também aqui deixou uma equipe aqui que fazia o seguinte: eles trocavam a máscara, higienizavam a mão para poder entrar no avião. Por que a gente fez isso? Porque a gente fez um controle de a cada 4 horas, devido à saturação da máscara, a gente fazia essa troca. Então, a gente trocou as máscaras de todo mundo no início para, tipo, zerar, né? Tá todo mundo com a máscara nova daquele início, tá? Então, eles vieram com 2 máscaras cirúrgicas, os passageiros, e então, aqui a outra aeronave, eles estavam embarcando por aqui, né? E a outra aeronave aqui com essa rotina que a gente fez de higienizar as mãos e trocar a máscara. Então, nós embarcamos lá em Wuhan 39 passageiros, tá? Desses 39, 34 eram brasileiros ou seus familiares. Por que eu digo isso? Tinha brasileiro casado com chinês, né? Tinha chinês brasileiro casado com chinês, que tinha os filhos chineses, veio a família toda. Então, não era só brasileiros, tá? Então, vieram 34 passageiros, né, brasileiros e seus familiares. Dentro desses 34, tinham 3 diplomatas e tinham 4 poloneses, e um polonês era casado com uma chinesa, também que vieram nessa condição que eles iam desembarcar na Polônia, né, em Varsóvia. Então, na aeronave 2590 vieram 21 passageiros e na aeronave 2591 vieram 13 passageiros, mais esses 5 que desembarcaram ali na segunda perna, que foi na Polônia. Tá? Essa informação, depois eu vou comentar por que eu coloquei aqui. Esse aqui eram os passageiros lá na quarentena. Então, nós decolamos de Wuhan às 20 Zulu, né, que seria 17 horas, e durante esse deslocamento, logo que os passageiros entraram, todo mundo embarcou, a gente deu um briefing ali falando sobre como seria aquele voo, né? Um voo peculiar, diferente. Então, a gente falou para eles que eles tinham que ficar de máscara o tempo todo. A gente explicou que a cada 4 horas ia uma equipe lá, a gente media a temperatura, trocava a máscara de novo, higienizava a mão. Aí falamos a questão do banheiro, então a gente separou. Lá no final da aeronave, na zona quente, tinha um banheiro que ficou reservado para os passageiros. A equipe de saúde usava um banheiro na zona morna, que eles não poderiam levantar, que só podia tirar a máscara durante o período de alimentação, né? Então, foi dado esse briefing para eles. E aqui é um membro da equipe fazendo, então, essa monitorização a cada 4 horas. Como eu falei, né, o elemento controle, ele era responsável pelo controle ali da biossegurança dentro da aeronave. Então, esse militar, ele cuidava tanto da retirada e da colocação do EPI, ele orientava e ajudava a gente a trocar o EPI, é responsável por todo o nosso material. A questão de orientar também o lixo foi um fator fundamental, né, o lixo produzido durante a missão. E foi um elemento muito importante aí para a nossa missão. Também durante de volta, né? Como que a gente se programou? A cada 4 horas, uma equipe ia lá atrás, fazia essa monitorização do paciente e a gente ficava de serviço ali, porque se houvesse alguma intercorrência, alguém precisasse de alguma coisa, então a gente estipulou uma escalinha aí, né? Um turno de 5 horas. Então, durante 5 horas, a gente ficava completamente equipado ali na zona morna, de stand-by ali para se alguém precisasse de alguma coisa. E lembrando, o comissário lá atrás, às 5 horas também, o tempo todo lá atrás. Tá?
Isso é muito importante, essa questão do revezamento, para quem já operou com um traje desse, sabe da questão da fadiga, né? Quando a gente está com um traje nível C, um completo de QBRN, né? Então, nós pousamos na base aérea de Anápolis, no dia 9 de fevereiro, às 6h15 da manhã. E só um detalhe, até então, a gente voltar, o Brasil não tinha nenhum caso ainda de Covid-19 confirmado. E então, depois que a gente pousou, nós fomos direcionados, então, para cumprir uma quarentena no hotel de trânsito da base aérea de Anápolis, que foi aí adaptado, melhorado para receber tanto os passageiros como nós, as equipes de saúde que estávamos dentro da aeronave, todos ficamos de quarentena, então, lá em Anápolis. Quando a gente chegou, assim que a gente chegou no hotel de trânsito, antes de entrar, então já foi colhido um swab de todo mundo, dos passageiros, as equipes, todo mundo. Foi colhido o swab, então, logo na chegada, um segundo swab no 7º dia e depois no 14º dia, tá? De todos. E todos os PCRs foram negativos. Durante a quarentena ainda, nós, a equipe de saúde, né, que foi na aeronave, a gente ainda era responsável por fazer o atendimento dos passageiros durante a quarentena, se alguém tivesse algum problema, né? E a gente também fazia essa monitorização desses passageiros. Então, a gente colhia sinais vitais e aferia a temperatura, inicialmente 3 vezes ao dia. Então, a gente tinha combinado, já tinha passado os horários para eles. Nesses horários, eles tinham que estar dentro dos quartos, a gente passava e colhia essas informações. Inicialmente, como eu falei, a gente fazia isso 3 vezes ao dia, mas a gente percebeu que isso foi gerando um certo estresse, uma ansiedade nos passageiros. E aí conversamos entre nós, lembrando a doutora Rô, o Marcos Quito estavam lá de quarentena com a gente, e a gente conversou, não, os swabs estão dando negativo, está sendo motivo de estresse, a gente passou para 2 vezes ao dia. Tá? Isso foi importante porque a gente coletou muito material, muitos dados dos passageiros. Também, como eu falei, né? Era nossa responsabilidade realizar atendimento médico se tivesse alguma emergência com os passageiros. Então, a gente ficou localizado aqui no hotel de trânsito, que foi chamada de área branca, tá? Aqui era a quarentena, e era muito interessante, né? A gente falando que estava no início da epidemia, as pessoas não sabiam, então chegava até a ser engraçado o medo que as pessoas tinham de entrar aqui. Nós ficamos aqui, né? Então ia chegar alimentação, chegava alguma coisa, as pessoas não queriam nem entrar, ficavam com medo, né? E aqui tinha um outro hotel de trânsito que a gente chamou, né, de área amarela. Tava o nossos irmãos aqui do EB operando lá. Seria um nível avançado, dependendo da situação que a gente não conseguisse resolver aqui uma intercorrência clínica, a gente encaminhava, tinha uma ambulância de sobreaviso, encaminhava para a zona amarela. E se essa for uma intercorrência, uma emergência que necessitasse de um atendimento mais avançado, a gente tinha ainda uma aeronave, um H-60 do Esquadrão do Pelicano, segundo do 10º, que opera lá em Campo Grande, mas que ficou de sobreaviso que, se fosse necessário, a gente tiraria da área amarela e mandaria para o hospital em Brasília, que foi chamado de área vermelha. Tá? Só um detalhe, durante a nossa quarentena aqui, a gente só teve 2 intercorrências, uma dor de dente, mas que a gente tinha aqui dentista também de sobreaviso, e um traumatismo no hálux, que também foi resolvido. Tá? A gente tinha aqui, e foi muito importante, né, o apoio, também apoio religioso a gente tinha e psicológico, além dos médicos e dentistas que estavam lá.
E aí, então, em 23 de fevereiro, depois de 15 dias só de quarentena, né, sem contar a missão, deu-se fim, então, à Operação Regresso. Teve uma cerimônia muito bonita e muito emocionante para quem viu, passou aí na imprensa, findando, então, essa operação. E no plano de desmobilização, todos os passageiros foram levados para onde eles queriam. Quem queria voltar para sua casa, então eles davam a cidade, davam o local, e a FAB providenciou transporte para todos os passageiros retornarem, então, para os seus domicílios, né? E assim como nós, a nossa equipe voltou para o Rio, então. Então, o que a gente pode tirar, né? As lições aprendidas. Foi uma missão extremamente fadigante. Só um detalhe para os senhores, né? Quando nós chegamos em Brasília com nosso material carga, nossas malas, né? Porque tinham falado, vocês vão ficar de quarentena, né? Então a gente tinha levado mala e tudo. E quando nós chegamos lá, olha, a aeronave tem uma restrição de peso e vocês precisam redimensionar o material. Então a gente pensou, não, a gente prefere levar o material, levar EPI, levar o que a gente precisa. Então o que a gente fez? A gente já mandou as malas direto para a quarentena. Então quando a gente chegou lá em Anápolis, né, as nossas malas já estavam lá. Mas em compensação, nós viajamos com a roupa do corpo. Nós fomos dia 5, voltamos dia 9. Para vocês viram, né? As pernas eram parar, abastecer. Nós terminamos de configurar a nossa aeronave, na verdade, na Polônia, tá? Como foi dividido, né? A gente logo embarcou, a gente terminou de configurar as aeronaves lá na Polônia. Então, foi realmente um bate-volta, como a gente diz na FAB, né? Nós embarcamos aqui dia 5, fizemos a missão e voltamos, pousamos aqui dia 9. Foram mais de 50 horas com a máscara N95. Então, nós chegamos aqui todos com o rosto ferido, né? Aí, uma lição que a gente tira, né? Chegou um momento que a gente estava tão machucado, né? Tão ferido, que eu peguei esse hidratante labial e a gente passou e a gente viu que funcionava. Dava uma boa ajuda, ou pomada de assadura também, passar um pouco para poder aliviar. Uma outra coisa que a gente viu, né, que a gente pôde ver, que fique de lição para as próximas. A aeronave, também a gente percebeu que não foi uma aeronave, talvez, a melhor indicada, né? Talvez se fosse uma maior autonomia, que a gente não precisasse fazer tantas pausas, né? Tantas escalas, mesmo porque nessas escalas que a gente fazia, não era permitido que a gente descesse da aeronave. Inclusive, nesses outros aeroportos que a gente parou, em Las Palmas, Urumqi, Varsóvia, tinha lugar que tinha gente, inclusive, armada, assim, lá de fora. Você vê, assim, o medo das pessoas, né? Não podia sair da aeronave. A questão que eu falei, por exemplo, do lixo. Não foi permitido a gente deixar o lixo em nenhum aeroporto. A gente teve que botar no porão de carga, porque ninguém queria aceitar o lixo, né? Então, nós pensamos que nós estamos falando lá do início, né? Que a gente não tinha informação. Então, como eu falei, o lixo foi um problema. O lixo começou a se acumular dentro da aeronave e a gente, caramba, tem que dar uma solução. E aí a solução, como nenhum aeroporto aceitava, nós colocamos então no porão de carga. Então, eu acredito que essa questão da aeronave, ela tem que ser bem dimensionada, bem pensada, se for o caso de uma nova missão como essa, né? Muito importante a questão da capacitação, tanto das equipes quanto das tripulações. E eu aproveito a fala do brigadeiro no início, né? Falando dessa questão do comando conjunto, né? De que precisa ter o conhecimento, né? Dos fundamentos de TQBRN, porque tinha situações que a gente, né, assessorava e a gente percebia ali que era difícil, às vezes, você de lidar com alguém que não tinha o conhecimento, né? Então, por que tem que ser assim? Porque existe uma justificativa técnica para que as coisas aconteçam de determinada forma, né?
E por esse fato da gente ficar separado, assim, as equipes ficaram uma equipe em cada aeronave, a gente pôde perceber como é que é importante. Quando a gente pousou depois no final, a gente foi conversando com as equipes e a gente falava, poxa, nossa rotina a gente fez assim, ah, a gente fez igual. Não, e a gente equipou assim, nós fizemos igual. Então nós fizemos sem ter contato, uma equipe não tinha contato com a outra, as tripulações se falavam, mas a gente não. E nós fizemos os mesmos procedimentos. Então, a importância, né, de você estar bem capacitado, de fazer treinamentos simulados para se manter operacional dentro do assunto. Tá? Então, a senhora tem 5 minutos. Obrigada, professora. Outro detalhe, planejamento com informações prévias, isso é muito importante. A gente percebeu, assim, tinha informações que não chegavam até a gente. Por exemplo, como eu falei do formulário que eles preenchiam. Talvez se a gente soubesse, por exemplo, tem, sei lá, um hipertenso, um cardiopata, a gente levaria uma medicação, alguma coisa, pensando naquele passageiro, né? Mas não foi uma coisa que chegou. Então, isso é importante que se tenha, né? Outra coisa, número dos passageiros. A gente saiu daqui ainda sem saber quantos passageiros efetivamente a gente ia trazer. Falava-se 40, mas tanto que no final depois a gente trouxe 39, né? A questão dos envolvidos também. Porque a gente teve que levar, né? Foi o representante do Ministério da Saúde, teve a imprensa, teve outras pessoas da tripulação que estavam juntos também. Isso faz diferença? Faz, por exemplo, para o EPI. Quanto de EPI a gente tem que levar? Quantas trocas a gente vai fazer? Quantas pessoas vão usar EPI? Então, isso é fundamental lá na fase do planejamento. Tá? Então, são informações importantíssimas para o nosso planejamento. Outra questão, distribuição dos passageiros. Vocês perceberam que uma aeronave tinham 23 e no outro vieram 13. Tá? Isso não foi gerência nossa, mas lição aprendida. O ideal é que se equalize, né? Você poderia ter uma melhor distribuição, igualaria também o serviço da equipe. E, por exemplo, eu estava na aeronave que estava com 23. Só ficou uma cadeira para o comissário voar lá atrás, ficar aquelas 5 horas, e ela do lado do passageiro, porque não tinha mais assento. Né? Então, fazer uma melhor distribuição dos passageiros. Pensar nessa distribuição dos passageiros. Necessidade do elemento controle é fundamental, porque também eu digo isso porque tiveram outras missões que se levantou a hipótese de fazer a missão sem elemento controle. Isso não pode acontecer, isso faz parte, né, dos fundamentos ali do QBRN e é um elemento realmente fundamental para controle de biossegurança, de EPI, como tudo foi falado. Tá? Então, acesso prévio ao histórico médico do paciente, como eu falei, a questão do revezamento entre as equipes, coisa que a gente fala no curso, que é muito teórico, ninguém aguenta ficar, o limite máximo são 4 horas, que a gente viu na prática. E você tem que ter um revezamento. Quando a gente fala de revezamento, tem que ser pensado nas aeronaves o espaço para troca, para descanso e para levar outra equipe que você vai revezar. Tá? E ponto, né, positivo também. A quarentena foi excelente o que foi pensado, a estrutura que foi montada, o apoio que foi dado, né, psicológico, religioso, as visitas que nós tínhamos lá, né, o pessoal, o Brigadeiro Miguel, todo mundo ia lá. Isso foi fundamental porque é extremamente desgastante. Nós chegamos cansadíssimos, né? Totalmente fadigados, e depois você ficar lá mais aquele período. Então, para os passageiros e para nós, fez total diferença. Então, isso faz, se for o caso de ter uma nova, né? Isso faz diferença, esse apoio. E, como eu falei, a gente coletou muitos dados e foi uma experiência inigualável. Isso rendeu uma publicação de um artigo na revista da Aerospace, que é da ASMA, que é a principal associação da medicina aeroespacial no Brasil, no mundo. Ela fica lá nos Estados Unidos e ela tem esse periódico, e a gente publicou, então, um artigo
falando sobre a Operação Progresso. E com isso, então, a gente passou aí por esse roteiro, a gente contextualizou a missão dentro da história do Covid, falou um pouquinho do Instituto de Medicina Aeroespacial, que foi, né, quem assessorou e realmente, efetivamente fez a missão. Contei para os senhores aí como é que foi a Operação Regresso e algumas lições aprendidas. E agora eu sei que os senhores, né, depois de compartilhar essa experiência, já conhecem, então, como foi a missão de repatriamento. Deixo aqui meu contato, como eu falei, eu sou a médica do primeiro, o esquadrão que fica sediado na base aérea do Galeão. A gente opera as aeronaves do KC-390 e o 6030 e fico à disposição para contatos, a gente trocar uma figurinha, compartilhar aí alguma coisa. Muito obrigada, senhores. Chamamos agora o comandante médico da Marinha do Brasil, Kleber Coelho de Moraes, para fazer a sua palestra. Bom dia a todos. Eu cumprimento o Major Brigadeiro Walter, presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar, e o general Imário, aqui da Escola Superior de Guerra. Tenho cumprimento às demais autoridades presentes e representadas. Quero dizer que é uma enorme satisfação e agradecer o convite da Academia Brasileira de Medicina Militar de poder representar a Marinha, e em particular o Centro de Medicina Operativa da Marinha, no qual eu sou diretor. Eu sou capitão de Marinha Guerra Médico Riciardi. Estou dirigindo o Centro de Medicina Operativa da Marinha a partir de 2021 até o momento. E dizer também que é uma enorme satisfação retornar a essa casa, da onde eu fui aluno em 2020. Então, me coube falar sobre o Centro de Medicina Operativa da Marinha nas operações humanitárias, e eu vou procurar seguir esse roteiro com algumas considerações iniciais, apresentar aos senhores e senhoras o Centro de Medicina Operativa da Marinha, as suas atividades, falar um pouco da medicina de desastres e as respostas em situações de emergência em saúde. Vamos nos deter à aplicação dessas ações empreendidas pelo Centro de Medicina Operativa da Marinha na pandemia Covid-2019, as lições aprendidas e oportunidades de melhorias decorrentes dessas ações empreendidas, falar também sobre participações de apoio humanitário da Marinha do Brasil e algumas considerações finais. O sistema de saúde da Marinha ele se divide em 3 subsistemas: o subsistema assistencial, médico-pericial e o de medicina operativa, cuja coordenação cabe à minha OM, o Centro de Medicina Operativa da Marinha, uma OM diretamente subordinada à Diretoria de Saúde da Marinha, que atua, a medicina operativa na Marinha atua em todos esses domínios. Então, nós estamos no mar, no ar, em terra, nas operações anfíbias, acima da linha d'água, abaixo da linha d'água, nas operações de paz, nas ações de defesa NBQR, e é a única das forças que permanece continuamente no continente gelado. Isso dá a dimensão do que é atuar na coordenação da medicina operativa no âmbito da Marinha do Brasil. E essa é a missão do CEMOPM, né? Fundamentalmente, contribuir para o sistema de saúde da Marinha no aprimoramento do processo decisório e no emprego dos meios, tanto no que diz respeito às missões operativas, às operações de paz e na resposta a situações de desastre e também em apoio humanitário. Para tal, nós exercemos o nosso preparo dessas capacidades, essa tríade de capacidades, dentro da função logística saúde,
fundamentalmente desenvolvendo ações de inteligência médica, na medicina preventiva e a maior parte no tratamento e evacuação de baixas, né? São capacidades desenvolvidas dentro da função logística saúde e a coordenação do Centro de Medicina Operativa, tanto na instrução quanto na atividade normativa e de assessoramento, é fundamental para o planejamento dessas capacidades dentro da força. E as tarefas desenvolvidas do Centro de Medicina Operativa, eu costumo dizer que o que não é o hospital na Marinha é nosso, né? O que é pré-hospitalar é do Centro de Medicina Operativa, onde tem um profissional de saúde atuando em apoio à tropa, é atribuição do Centro de Medicina Operativa coordenar e instruir as ações, desde o suporte básico de vida, passando pelo suporte avançado, a PH de combate, todas as atividades voltadas ao pré-hospitalar, né? E, portanto, nós estamos nas operações com os meios de superfície, sejam eles os meios da esquadra ou navios hidrográficos, nas operações anfíbias junto ao Corpo de Fuzileiros Navais, as operações de paz em planejamento e adestramento das equipes de unidade médica nível 1 e 2, nas operações humanitárias em apoio a ações de defesa civil, também nas coordenações do hospital de campanha e o apoio de saúde em plataformas de superfície, como é o caso do navio Doca Multipropósito Bahia, que tem 500 metros quadrados de área hospitalar, um enorme complexo hospitalar, 49 leitos, e o complexo hospitalar do navio Aeródromo Multipropósito Atlântico. Mas não só na área pré-hospitalar o Centro de Medicina Operativa atua. Também dentro da área hospitalar, nas regulações da cadeia de evacuação, no apoio aos hospitais distritais, às policlínicas, e também o que eu vou me deter um pouco mais à frente sobre gestão de crise e contingência hospitalar, atuando nos planejamentos, nos planos de contingência e crise dos hospitais militares, dos hospitais da Marinha do Brasil. Olhando aqui a esteira do navio, nós podemos pensar um pouco sobre o histórico da saúde operativa, que remonta já à Guerra da Tríplice Aliança, com seus hospitais de sangue, as enfermarias de combate dos navios, e desde desta época se desenvolve a atividade de saúde operacional, de saúde operativa dentro da Marinha, nesse salto aqui já para a década de 80, com o estabelecimento do Centro de Medicina Operativa da Marinha como uma unidade dentro do Hospital Central da Marinha. Em 95, 97, a participação na missão das Nações Unidas em Angola. E aqui um marco na saúde operativa da Marinha, que é a criação dos cursos especiais, tanto de medicina hiperbárica, de submarino e escafandria, e a medicina de aviação. Nos anos 2000, participações intensas junto à missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti, que durou 13 anos. A coordenação e a participação na epidemia da dengue, com o hospital de campanha aqui no Rio de Janeiro. Em 2009, ocorre a criação do nosso Centro de Medicina Operativa da Marinha, agora como uma OM, coordenadora das ações do subsistema de medicina operativa. Em 2010, o batismo ali do CEMOPM com a participação nos terremotos do Haiti e do Chile, com o estabelecimento de hospital de campanha no Chile, participação junto com a Marinha Italiana no Haiti. Aqui, em 2011, então, tem o desastre na região serrana, que teve participação ativa em Nova Friburgo. Também o início da participação junto à Força Tarefa Marítima no Líbano, a Unifil. E seguem-se, então, os grandes eventos e as preparações para apoio de saúde, eventuais situações de resposta a desastres antropogênicos
que poderiam vir a acontecer na Jornada Mundial da Juventude, na Copa do Mundo FIFA 2014, assim como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Em 2019, tivemos aí a crise do óleo e a medicina operativa atuou ativamente junto à estrutura do complexo hospitalar do NDM Bahia, apoiando as tropas que estavam distribuídas por todo o litoral norte e nordeste do país durante essa crise, 45 dias ou mais, um pouco mais de operação. Segue-se, então, o motivo aqui da nossa jornada, a pandemia do Covid-19, e aí a participação do Centro de Medicina Operativa na gestão, que vou detalhar mais à frente, e mais recentemente o desastre em Petrópolis, em que permanecemos com o estabelecimento do hospital de campanha em atendimento às vítimas do desastre ocorrido naquele município. Então, isso é um histórico da medicina operativa. E aí eu vou começar a discorrer um pouquinho sobre o que é a resposta em situações de emergência em saúde. Para isso, eu preciso falar de medicina do desastre, a definição clássica de medicina do desastre, que é uma área do conhecimento médico que atua na prevenção de patologias, no atendimento imediato, recuperação e reabilitação de vítimas nas circunstâncias do desastre. É importante ressaltar que é uma atividade multidisciplinar, mas absolutamente relacionada à medicina militar, ao atendimento pré-hospitalar, à inteligência médica. Então, aqui vemos várias áreas de capacidade da função logística saúde, o planejamento hospitalar, mas também a parte social e preventiva, a epidemiologia e diversas outras especialidades que estão integradas à situação da medicina do desastre. E o que é um desastre, né? Um desastre é, então, uma grave ruptura num funcionamento de uma sociedade ou de uma comunidade que envolve perdas humanas, materiais, ambientais e seus consequentes prejuízos socioeconômicos decorrentes dessa situação, em que aquela comunidade ela não consegue por si só, com seus próprios recursos, gerir esse problema, né? Como foi o caso do terremoto no Chile, foi o caso do desastre na região serrana, e por que não classificar também como desastre a pandemia Covid-19, que teve um acometimento global e esses impactos com perdas humanas e prejuízos econômicos e sociais e restrição de recursos importantes. Eu não vou me deter muito nisso aqui, mas é apenas para classificar ou identificar a classificação dos desastres, né, do nível 1 ao nível 4, de acordo com a sua magnitude. O nível 1 e nível 2 normalmente ensejam situações de emergência, o nível 3 e nível 4 são situações de calamidade pública. Mas eu queria falar aqui um pouco sobre a questão da evolução, por ser súbito ou de evolução aguda, os graduais ou de evolução crônica, ou os desastres por somação de efeitos parciais, ou seja, aqueles que são recorrentes, né? Então, algo que melhora e piora, ocorre vários eventos em sequência. Então, dentro disso aqui, nós podemos classificar diversos desastres ocorridos na parte natural, até mesmo a pandemia, como um desastre com essas evoluções. Ainda também os desastres naturais, os desastres antropogênicos e aqueles considerados mistos. A literatura hoje praticamente considera muitos deles, ou praticamente todos os desastres, com componentes mistos, né? Só para ter um exemplo do que ocorre em Petrópolis, a própria geografia da cidade já favorece as situações de desastre natural, o que é somado a uma situação de ocupação desordenada,
por ação do próprio homem. Então, caracteriza não só um desastre natural, mas é, obviamente, um desastre misto. Falando em termos do ciclo do desastre, é importante essas questões de atuar na prevenção e mitigação, ou seja, reduzir o risco do desastre, falar fundamentalmente no preparo, e aí nós vamos abordar isso aqui um pouco mais, na prontidão, preparo e prontidão é a chave da resposta. Quando da ocorrência do incidente, a resposta coordenada e rápida, e segue-se a fase de resiliência e recuperação e as lições aprendidas para voltar a reduzir o risco e mitigar os problemas de novos incidentes. Dentro dos princípios doutrinários da resposta à emergência, nós temos esses 5 pilares. Fundamental, a capacitação, a padronização das condutas, o respeito aos prazos biológicos, não se negocia com a natureza, não se negocia com a história natural das doenças, é fundamental o respeito aos prazos biológicos, uma triagem bem executada a fim de não sobrecarregar os sistemas de saúde e, por fim, uma resposta sistêmica adequada e coordenada. Então, todos esses pilares são fundamentais como princípios doutrinários na resposta sistêmica às emergências de saúde. E aqui, falando da resposta sistêmica, é fundamental que se tenha um plano de contingência, né? O plano de contingência ele precisa ser elaborado com a visão do que é a ameaça ou desafio, a sua vulnerabilidade estimada, que vai resultar num risco potencial da ocorrência do desastre. Quando efetivamente esse desastre acontece, esperamos que não aconteça, mas quando ele vem a acontecer, aí esse plano de contingência passa a ser o plano de operações, porque o evento adverso já existe, a vulnerabilidade aqui já é real, já sabemos a situação e o desastre está instalado. Então é hora de colocar em prática tudo que foi planejado, o preparo e a prontidão estabelecida para a resposta sistêmica. E para isso é importante essa visão do comando unificado de operações, né? Ter um comando unificado, e aqui trazendo para a nossa linguagem militar, seria os grupos-tarefa, né? Voltados à parte de reconhecimento, que é o grupo-tarefa de alarme e de informações, aquele grupo-tarefa que vai agir nas situações de atendimento pré-hospitalar e os grupos-tarefa de atendimento hospitalar propriamente dito. Obviamente, a cada tipo de desastre, a cada situação e cenário, esses grupos-tarefa terão maior ou menor participação ou maior ou menor impacto sobre as suas atividades. Falando na parte de atendimento hospitalar, é importante identificar esses cenários aqui também nas dimensões voltadas às gestões de contingência e crise. Então, esses espaços aqui, essas dimensões do espaço, a área de recursos humanos, dos suprimentos, atendimentos, o objetivo da expansão e a abrangência são as dimensões a serem consideradas nos diversos cenários. Então, no espaço convencional, no dia a dia, é isso que nós vivemos aqui. Nós trabalhamos em torno de um índice de segurança técnica aí de 20% de expansão das nossas capacidades nas nossas unidades hospitalares. Quando essa demanda começa a aumentar, então estabelecem-se situações de contingência desses planos de contingência hospitalares, de modo que as áreas de atendimento são redirecionadas, as equipes precisam ser expandidas, há necessidade, muitas vezes, de substituição de algum tipo de suprimento ou medicamento por condições seguras.
há um impacto mínimo nas boas práticas, mas estima-se em torno até de 100% da capacidade de expansão da área. Já quando a crise se estabelece, nós começamos a lançar mão de áreas não tradicionais para o atendimento médico hospitalar. A quantidade de pessoal e de recursos de suprimentos passa a ser insuficiente. Os atendimentos são intensivos em massa, são incompatíveis com os padrões usualmente praticados, e a expansão muitas vezes passa até além dos 200% da capacidade instalada dos recursos, e aí se estabelece uma crise que pode ter um potencial nacional até mundial. E aí, falando da parte específica da Covid-19, das ações empreendidas, é importante dizer que essa é um dos piores cenários para a saúde humana, porque ela extrapola todas as capacidades de recursos de saúde e exige adequações imediatas para a preservação da vida, né? Então, nesse foco, a gestão epidemiológica e a gestão hospitalar tem que viabilizar uma resposta eficaz para a mitigar os danos causados por uma pandemia. Então, dentro das ações apreendidas dentro desses pilares apresentados, o Centro de Medicina Operativa atuou nessas frentes aqui: na capacitação, na mobilização e na contingência e crise. Dentro da capacitação, a realização de adestramentos coordenados de padronização de condutas em paramentação, desparamentação e intubação na Covid-19 para diversas equipes de saúde. Na mobilização de recursos, com o monitoramento e mobilização de materiais permanentes de saúde, que foram recursos escassos em determinados momentos, e também a equipe de emprego extraordinária focada para o atendimento de Covid, a fim de ampliar a mobilização de recursos humanos em saúde. E também na área de contingência hospitalar, o suporte à expansão de leitos do Hospital Naval Marcílio Dias e também dos hospitais distritais, como foi o caso de Salvador e Belém, e o estabelecimento de um hospital de contingência e crise como medida alternativa à eventual demanda exacerbada por recursos de saúde. Então, aqui, na atuação da capacitação, de intubação, paramentação e desparamentação em Covid e em diversas OM, tanto no ambiente hospitalar, quanto também no pré-hospitalar, em navios, policlínicas, hospitais distritais, comandos de unidade de distrito, equipes de evacuação aeromédica. Em 2020, foram 833 militares capacitados, pessoal de saúde capacitado em diversas OMs, inclusive navio Escola Brasil, os navios de apoio polar, apoio oceanográfico, os navios Aire Rongel e Almirante Maximiano, que fizeram o apoio à própria Estação Antártica Comandante Ferraz. E em 2020 e 2021, seguimos também com esse mesmo treinamento para essas equipes, cerca de 1.500 militares capacitados distribuídos por 23 organizações militares da Marinha do Brasil. Mas não só na parte da capacitação presencial nós atuamos distribuídos por todo o Brasil. Também atuamos à distância, com uma educação continuada através do nosso sítio eletrônico, com a disponibilização dessas instruções, de vídeos instrucionais a respeito do tema de paramentação e intubação Covid.
Em determinado momento, alguns itens desses aqui, os senhores e senhoras se recordam que passaram a ser extremamente críticos, como oxigênio, os respiradores, e coube ao CEMOPM também fazer a monitorização e a mobilização desses recursos aqui da área Rio em diversas OMs, aqui 47 OMs, tanto do setor de apoio quanto do setor operativo, a fim de identificar as possibilidades de recursos para a expansão do atendimento aos pacientes com Covid-19. Então, foram 47 OMs monitoradas, cerca de 1.000 materiais foram identificados dos seus estados de conservação, aqueles que tinham alguma restrição foram rapidamente reparados para que pudessem estar prontos para operar. E aqui, alguma coisa aconteceu aqui. E aqui as necessidades de materiais mobilizados para efetivamente empregados para expansão de leitos. Como recurso adicional, foi estabelecido um hospital de contingência e crise, né, numa área no ginásio do Cefam. É um planejamento que ficou montado durante 6 meses, em 2020, apenas como um recurso adicional se houvesse uma necessidade, uma expansão muito grande, uma demanda muito grande que suplantasse as capacidades. Então, esse hospital ele foi mobilizado, essa enfermaria, né, como enfermaria avançada para pacientes Covid-19, inicialmente para pacientes Covid-19 com doença não agravada, e foi estabelecido de forma modular, com capacidade de expansão de até 120 leitos. Né? Um leito de estabilização de pacientes, 2 leitos de estabilização de pacientes, um fluxo dinâmico ali único para respeitando os riscos biológicos, mas uma situação em que envolve enormes desafios logísticos. O primeiro deles, a diversidade nos insumos e medicamentos. Então, a necessidade de haver um apoio de farmácia hospitalar para isso. A diversidade das necessidades nutricionais do paciente, necessidades de haver também um apoio de cozinha especializado, o que foi dimensionado até para o Cefam. A racionalização do emprego de profissionais diversos da área de saúde em atendimento Covid ou não Covid, ou seja, deslocar esses procedimentos, esses profissionais, eles atenderiam apenas pacientes Covid. E também, no momento em 2021, a racionalização do uso de oxigenoterapia. Então, a partir de então, entrar em uma nova fase da pandemia, nós planejamos de forma a apoiar o hospital de contingência mais próximo ao hospital na Marcílio Dias ou em áreas não convencionais do Hospital Naval Marcílio Dias para que minimizasse os desafios logísticos aqui. Não precisou ser utilizado, mas o planejamento foi realizado. Então, dentro das lições aprendidas aqui na pandemia 2019, eu queria dizer que, primeiro, o preparo do pessoal para enfrentamento a pandemias é fundamental, tanto no que diz respeito à proteção individual dos nossos profissionais de saúde, né, não só pela questão própria da propagação da doença, mas também para proteção e preservação das equipes, né? Evitar que as equipes venham a adoecer. Também a estabelecimento de equipes de pronto emprego a fim de que possam serem rapidamente mobilizadas para a expansão das atividades. O monitoramento da disponibilidade de insumos críticos é fundamental. Saber onde eles estão, como estão, onde podem ser resgatados e empregados para ampliação de leitos. Então, tanto os materiais quanto insumos na área de saúde precisam ser rapidamente identificados e monitorizados. E também o planejamento de gerenciamento de contingência e crise dos hospitais
é importante, dentro desse planejamento, atender aqueles desafios logísticos que eu citei agora há pouco, né, para que haja uma expansão de capacidade ordenada das situações emergenciais. O Hospital Naval Marcílio Dias mais do que duplicou a capacidade de recursos de suporte avançado de vida, de leitos de terapia intensiva, dentro dessas capacidades de atendimento, da sua capacidade de atendimento. E como oportunidades de melhorias, nós aprimoramos nossos cursos e adestramentos com atividades teórico-práticas sobre o tema, intensificamos essas atividades voltadas para as situações biológicas, né? E também tornamos permanente esse monitoramento dos itens críticos de suporte avançado de vida, a fim de realizar atualização periódica e identificação das condições desses equipamentos, onde eles estão e como podem ser recrutados. Isso, só por um exemplo, em menos de 6 horas, nós conseguimos expandir uma unidade de terapia intensiva do Hospital Marcílio Dias, ali no centro obstétrico, com utilização de recrutamento de meios do setor de apoio e setor operativo. E também, como oportunidade de melhoria, em 2021, nós elaboramos uma publicação, que é o Manual de Resposta em Situações de Emergência e Saúde, que reúne lições aprendidas e conceitos doutrinários estabelecidos na situação de medicina do desastre, a fim de normatizar e padronizar condutas. Esse manual foi submetido à aprovação da Diretoria de Saúde da Marinha e publicado agora em janeiro de 2022. Ele reúne aqui um capítulo só sobre gestão epidemiológica hospitalar nas respostas à pandemia, e não somente ele traz as lições aprendidas na Covid, ele também traz lições das participações em apoio humanitário, como foi o caso no Haiti, em 2010, com a participação junto à Marinha Italiana, no porta-aviões Cavour. Em 2010 ainda, a participação no Chile, com estabelecimento do hospital de campanha que ficou nas proximidades ali de Santiago, na periferia de Santiago, atendeu por cerca de 45 dias mais de 12 mil atendimentos. E também em 2011, no apoio ao grande desastre na região serrana, mais de 1.000 mortos, lá no caso da Marinha, apoiando um hospital de campanha que permaneceu lá por 10 dias em Friburgo, operando ininterruptamente. E, decorrente dessas lições aprendidas, dessas experiências, né, eu diria que, fundamentalmente, dentre diversas lições aprendidas, 2 delas se destacam no que diz respeito ao pessoal e no que diz respeito ao material. Então, a partir dessas experiências já adquiridas em 2010, 2011, fundamentalmente, a Marinha estabeleceu uma equipe de pronto emprego permanente que é revezada a cada 4 meses, treinada no Centro de Medicina Operativa, há um adestramento e ela atende tanto ao hospital de campanha quanto a possibilidade de emprego, mais recentemente, no navio Doca Multipropósito Bahia. Então, ela amplia a capacidade de saúde dessas unidades com recursos humanos, né? E também, no que diz respeito ao material, o estoque de saúde de reação primária, que já está pré-embarcado para
apoiar o hospital de campanha ou o complexo hospitalar do Bahia por até 30 dias de operação. Então, essas são, isso resulta num preparo e numa prontidão para que nós possamos ter a resposta rápida para isso. Então, essas lições aprendidas vêm sendo treinadas, executadas ao longo de simulados, adestrados ao longo de todos esses anos, e teve a sua ação agora durante a atuação no Hospital de Campanha de Petrópolis, botada à prova, né? Colocada à prova. Então, aqui nós tivemos no dia 15 de fevereiro o término das chuvas, né? Mais de 260 milímetros de chuva em apenas 4 ou 5 horas em Petrópolis. Pela manhã, no dia 16, o destacamento avançado subiu para identificação da situação e foi determinado o ativamento de um grupamento operativo de fuzileiros navais ao meio-dia. Às 11 horas da noite, decidiu-se por a instalação do hospital de campanha, que encontra-se já por apoio de defesa civil pré-embarcado. Partiu às 5h45 da manhã, CEMOPM foi ativado, equipe de pronto emprego ativada, às 7 horas da manhã reunimos, saímos juntos, praticamente chegamos juntos com o início da operação já em Petrópolis às 14 horas, ou seja, apenas 8 horas a partir do deslocamento do CEMOPM e do Complexo Naval da Ilha das Flores. A ESARP, ela foi recebida em Petrópolis no mesmo dia, às 23 horas. E só foi às 23 horas, porque a previsão era chegar às 17, mas caiu uma barreira, a engenharia dos fuzileiros navais teve que descer na contramão para poder abrir caminho para o material, os caminhões que vinham com material de saúde subir. A missão desse hospital de campanha foi integrar esse grupamento operativo em apoio à defesa civil para realizar um atendimento inicial, prover assistência de saúde também aos militares envolvidos a fim de mitigar esses efeitos das chuvas. Então, nós fomos assistir a tropa propriamente dita, montar e operar um posto de saúde avançado para triagem e atendimento inicial àquelas vítimas de desastre e apoiar, diminuir o impacto sobre o sistema público de saúde na região por conta dessas vítimas. As ações de defesa civil, né, estabeleceram estas áreas aqui como áreas críticas, né? A parte aqui da entrada principal da cidade estava interditada pelo Quitandinha. Então, a área do Quitandinha, a área do centro, a área do Caxambu e essa área aqui bastante afetada, que foi conhecida como Alto da Serra, que é o Morro da Oficina, foram considerados como áreas de maior impacto ali no centro da cidade de Petrópolis. E havia uma possibilidade de recorrência das chuvas com a ampliação de deslizamentos e desastres ainda nessa região. Então, portanto, essa área aqui foi considerada como uma zona vermelha, e aqui era a entrada alternativa da cidade pelo Bingen, a única entrada que conseguia sair, tinha um escoamento mais rápido pela cidade. Então, essa área aqui toda foi considerada pela Defesa Civil como uma área crítica, e a área que foi possível montar a estrutura do grupamento operativo foi no SESI do Bingen, a cerca de 3 quilômetros aqui dessa área, 7 quilômetros de distância por terra do Alto da Serra. Também essa área, entre as possíveis, foi escolhida, primeiro porque tinha um escoamento rápido e ficava exatamente em frente ao Hospital Santa Teresa, maior hospital que atende trauma e emergências clínicas graves em Petrópolis, é um hospital particular, mas que atende ao SUS, tinha um L-ponto,
e aqui o Hospital Municipal Nelson Saer, que era o antigo pronto-socorro, que hoje atende ortopedia e psiquiatria, fundamentalmente. Então, era uma oportunidade aqui, se houvesse uma demanda muito grande por esses hospitais, de poder triar e estabelecer a regulação dessas vítimas sem sobrecarregar as unidades de saúde de maior porte da cidade. Então, foi estabelecida uma área do hospital de campanha como posto, inicialmente como posto de saúde avançado, né? Uma área verde, uma área de espera, um pronto atendimento, um setor de estabilização de pacientes, aqui a área de observação e administração de medicamentos, a retaguarda, uma parte curativa da ortopedia, a barraca a parte da pediatria. A pediatria atende todas as áreas, vermelha, verde e amarela, pela peculiaridade da especialidade. E ainda uma decisão, a parte da farmácia, e como o hospital de trauma estava à frente, a decisão foi não montar o centro cirúrgico e montar a estrutura de odontologia como apoio. Essa barraca aqui poderia ser rapidamente convertida para uma segunda área vermelha também, ou até mesmo como área cinza em caso de óbitos. Alguns números aqui da operação: foram 16 dias de operação, 85 militares envolvidos, 33 oficiais, 52 praças. E aqui 22 médicos, 4 enfermeiros, 3 dentistas, 2 farmacêuticos, 46 técnicos de enfermagem, praticamente 16 mil insumos consumidos e cerca de 10 mil medicamentos distribuídos à população. Praticamente 2 mil atendimentos, 120 emergências, as transferências realizadas, quase 200 crianças atendidas e 128 atendimentos em odontologia. Ele permaneceu em operação, inicialmente a operação era para permanecer em 10 dias, ao final da possibilidade de desmobilização do comando conjunto, a Prefeitura de Petrópolis solicitou à Marinha do Brasil que permanecesse ainda por mais 10 dias em operação, em apoio, mas aí já não numa fase atuando como potencial apoio àquelas vítimas do desastre, mas para suprir necessidades focadas como unidade básica de saúde, já que as equipes de unidade básica de saúde estavam redistribuídas para apoio aos abrigos, né, às populações dos abrigos. E aí permanecemos ainda mais 10 dias em atendimento. O pico do atendimento se deu aqui no 5º dia de operação, porque quando a mobilidade urbana começa a se refazer, quando o pânico da população começa a reduzir um pouco, então a demanda pela assistência, pelo atendimento é maior, e ela vem caindo ao ponto de começar a se estabilizar aqui, já naquela fase de atendimento básico. O que nós podemos observar do ponto de vista da distribuição nosológica é um gráfico um pouco confuso, mas é importante identificar que é muito semelhante ao que ocorre na literatura do desastre. Ou seja, no início, as lesões aqui são os grandes grupos de CID, né? As lesões do sistema osteomuscular e os fatores externos têm maior impacto, assim como as doenças infecciosas e as gastroenterites, muito relacionadas às enchentes, e algumas ações, aqui a parte respiratória. É interessante observar a parte respiratória, ela tem um segundo pico, no momento em que, no caso especial das enchentes, em que começa a secar, a poeira começa a subir, então tem normalmente um segundo pico aqui de atendimento, de aumento das afecções respiratórias. E aqui, praticamente linear, os transtornos mentais de comportamento, a parte da saúde mental, né? Inicialmente, uma situação de ansiedade, crise de ansiedade e pânico
muito voltada às perdas humanas, pessoas que tiveram experiências de vislumbrar óbitos à sua frente. Então, nós também tivemos esse nível de atendimento, do pânico, da situação de ansiedade generalizada. E já numa segunda fase, nós observamos também, mas já com uma outra característica, que é a característica da desesperança. Quem já perdeu aí muito relacionado às perdas materiais. Então, eu queria trazer aqui como consideração final uma frase aí do professor Isaac Ashkenazi, que é coronel reformado das Forças de Defesa de Israel. A frase está em inglês, eu vou dar uma tradução nela livre, né? O Fight in the Last War, né? O Churchill dizia que os generais usualmente combatem a última guerra, né? Então, combater a última guerra é muitas vezes se preparar para combater a mesma coisa. E é importante dizer que as pandemias vão ocorrer, os desafios, os desastres vão ocorrer, mas eles serão diferentes. Então é importante identificar os novos desafios e as novas ameaças. Por isso é importante esforçar-se cada vez mais para superar o problema. Os problemas serão novos e o preparo, o planejamento das suas capacidades e a prontidão são a chave para melhorar e responder cada vez mais rápido, mitigando os efeitos das situações de desastre, sejam elas naturais, antropogênicos, pandêmicos ou quaisquer que venhamos a enfrentar nas nossas lides diárias. E eu deixo aqui uma reflexão também do professor Ashkenazi, em que ele diz que a conquista mais significativa na vida de um líder é a oportunidade de trabalhar duro em um trabalho que vale a pena fazer. Eu posso dizer que eu sou muito grato à Marinha do Brasil, muito grato pelo trabalho que nós podemos exercer e que nós, da medicina militar, podemos fazer. É um trabalho duro, mas que realmente vale a pena fazer. Muito obrigado. Nós temos há 3 minutos ainda, e aí eu gostaria de pedir aos palestrantes que falem como foi para Capitão Alinho e para o comandante, enquanto pessoas, enfrentar tudo que vocês enfrentaram, com o poder que vocês tinham e com a necessidade de agir nesse momento, que a gente sabe que, infelizmente, as guerras e as pandemias trazem avanço para a área de saúde. Mas como foi para vocês em especial? E depois a gente vai, então, fazer o nosso intervalo. Até como eu comentei no início, né, que eu falei que trouxe muito orgulho, porque o comandante estava falando ali, eu estava refletindo. Foi muito gratificante, mesmo com todas as dificuldades que a gente passou. Quando a gente chegou lá, me lembro de uma cena, quando a gente fazia a triagem, as pessoas falavam obrigado porque vocês vieram, que bom que vocês vieram. Então, eu acho que todo esforço, toda dificuldade vale a pena quando a gente faz o bem para o outro, né? Então, para mim, como eu falei, não só para minha carreira, como pessoa me acrescentou muito, me fez crescer e de igual forma como o comandante falou, também agradeço a oportunidade, né, da FAB. Eu falo que é o que a gente faz aqui dentro da medicina militar, a gente não faz em outro lugar, né? Porque ser médico de enfermaria, de ambulatório, a gente faz em qualquer hospital.
mas o que a gente faz aqui realmente é uma grande oportunidade e eu fico muito agradecida também. Então, para mim foi muito gratificante. Bom, como eu falei, é muito importante o trabalho, realizar esse trabalho. É, tanto do ponto de vista do apoio logístico, que foi muito da atividade do Centro de Medicina Operativa na pandemia, em estabelecer planejamento, estabelecer resposta, mas apoiar os hospitais distritais, o Hospital Naval Marcelo Dias, na ampliação de suas capacidades, né, e de forma, ainda que, nesse caso, indireta do ponto de vista logístico, ampliar e saber que a nossa família naval, as nossas famílias em especial, estavam sendo melhor atendidas, tinham a capacidade de resposta, tinham a capacidade de tratamento. Então, isso sempre foi muito gratificante do ponto de vista da pandemia. No que diz respeito às ações diversas do desastre e a participação direta, agora mais recente, em Petrópolis, é muito importante fazer diferença na vida das pessoas nesse sentido. Muitas vezes, não como a Aline citou bem, a atividade da medicina militar, muitas vezes, não está focada num tratamento super especializado, em algo que vá fazer aquela especialidade também nisso. Mas, no que diz respeito aos pré-hospitalar, no atendimento ao desastre, no atendimento às vítimas, nós percebemos, em primeiro lugar, que podíamos fazer diferença na vida daquelas pessoas que tiveram um sofrimento, um impacto, uma grave ruptura, como o desastre nas suas vidas, né? Muitas vezes ceifando vida de familiares, perdendo praticamente tudo que tinham em suas casas. Então, essa é uma diferença importante. E, além disso, poder contribuir com a estrutura, né, própria da cidade, né, da resiliência, aumentar aquela situação dentro das ações da própria defesa civil. Então, eu creio que é gratificante, de um modo geral, e é um impacto grande para todos nós que participamos, porque vimos muitas situações e, em particular, nós observamos o respeito e a consideração que a população tem sobre as Forças Armadas. Só para citar alguns exemplos, nós tínhamos pessoas de poder aquisitivo, com planos de saúde, que procuravam o hospital para o atendimento, podendo ser atendido no hospital que estava aberto, mas tinham confiança no atendimento das Forças Armadas para a população. Então, procuravam esse atendimento como forma de reconhecimento, né? Eu acho que todas essas experiências são muito válidas para nós, e ser médico militar não é melhor nem pior, mas é diferente. Muito obrigado a todos. Rapidamente aqui, primeiramente agradecer a palestra aqui do capitão Aline, do comandante Reciardi aí, brilhantes palestras aí, né, e levantar algumas coisinhas, né, a Aline muito educada, muito elegante, né, mas tivemos alguns percalços, né, durante a missão em Wuhan, né, que a gente participou também lá nos bastidores, na diretoria de saúde. Um deles foi a seguinte situação de Ministério de Relações Exteriores, né? A Polônia disse que não ia abastecer os nossos aviões, né?
a não ser que trouxéssemos os poloneses lá de Wuhan. Foi uma chantagem que eles fizeram em cima da hora. Isso foi uma coisa real, uma situação real, concreta. E a Polônia disse, não, não vamos abastecer, e vocês se virem. E realmente foi uma articulação depois muito grande, teve que se adaptar, né? E para poder encaixar os poloneses dentro das aeronaves e trazer para poder ser abastecidas as aeronaves na missão. Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? Foi um aproveitamento lá do polonês lá para poder repatriar os cidadãos dele. Outra questão que a Aline mencionou, a questão da aeronave, né? Que graças a Deus já evoluímos, né, Aline? E com a chegada do KC-390 e agora mais essa semana agora com a chegada do Airbus, né? Então nós poderíamos aumentar a nossa capacidade de EVAN e vai facilitar muito, quer dizer, numa situação mais atual já não precisaria de duas aeronaves, uma aeronave só já seria suficiente para fazer essa missão. Então isso aí ajuda bastante aí na conclusão. Outro percalço foi convencer a doutora Rô a ficar na quarentena, porque ela disse que quando chegou lá em Brasília, em Anápolis, ela falou assim, vou embora, vou para São Paulo. Eu falei, não, mas tem a quarentena e tal. Imagina se cai na mídia que, se por acaso a doutora tivesse contaminada, né, e trouxe a doença da China diretamente e espalhasse pelo Brasil afora. Então teve que fazer um convencimento enorme. Ela queria ir embora, foi confuso, foi difícil. Aí conseguimos convencê-la consultando sobre a possibilidade dela realizar umas conferências, videoconferências para todo o efetivo da saúde da FAB e tal. Aí ela se empolgou com isso e aí a gente conseguiu que ela ficasse lá na quarentena. Então ela queria sair, né, de qualquer maneira. Com relação ao comandante Ricciardi, eu não sei em que pé que está agora, talvez esteja em evolução, a formação do Centro de Medicina Operativa do MD, né? Que era um projeto que vinha aí se desenvolvendo, mas teve um período aí de congelamento, né? Que seria aqui, né, na Moncanguê, né? Eu acho que tinha sido combinado. E eu não sei ainda que pé que está, né, mas eu espero que a gente consiga conciliar, porque a Marinha realmente tem uma expertise muito grande, esse planejamento, né, e nos meios, né, dispõe de meios que a FAB tem dificuldade. A gente tem que adaptar uma balsa da Comara para fazer alguma, né, missão de estoque de campanha lá na Amazônia. A Marinha tem um navio, tem um Grão-Pará, tem esse navio Bahia também, né, espetaculares aí para poder fazer essa missão. Então, eu acho que a gente tem que ter essa somação de meios, os exércitos também com as suas capacidades, e a gente juntar para poder realmente progredir, evoluir nessa parte de medicina operativa, que é interesse de todos nós. Muito obrigado mais uma vez pelas palestras aí. Muito obrigado.